Quem tem Skiff tem Skiff. Skiff, a mesma palavra para poder e dinheiro, cash, é o símbolo de Daroquim, a terra que a gente vai falar hoje. Daroquim é uma nação que ninguém queria no começo. Ela, apesar de ter grandes terras, era uma região meio seca no seu centro, não tinha muita madeira, mas isso mudou quando os elfos de Alfheim, galera que do nosso vídeo sabe, chegaram lá, fizeram a grande prece, cresceram uma floresta gigantesca e começaram a morar lá. Daroquim está cercada por quase todos os gazeteiros que a gente já apresentou até agora. Para cima você tem as terras quebradiças de Tar e suas legiões, e na sequência, e tocando uma parte da fronteira também, Glantr e seus feiticeiros. Cortando ali para as montanhas, estamos em Edgar Kanats, que vai ser um próximo vídeo, que é sobre o pessoal mongol dos cavalos. E logo na fronteira ali para o leste temos não só Ilaruan, como também o Reino de Pedra dos Anões de Welcome, do lado de Pedra. Para o sul temos Caramecos, os reinos dos 5 xerifados, e ainda por cima Tiatos, o Império. E na bordinha, como se não fosse o suficiente, nós temos tanto a nação gigantesca de Sindh, né, meio que a Índia de Finstara, como também os povos dos nativos americanos, que seria a Tuag. Então, como vocês podem ver, uma legião de vizinhos, e com isso, o que é que acontece quando você é uma terra no meio disso tudo aí? A coisa pega, e você tem que aprender a negociar, a ser bom de diplomacia para não ter guerra com eles. E no caso de Daroquim, significa até que eles têm as Daroquim Diplomatic Corps, seriam as forças diplomáticas de Daroquim, que garantem a paz não só entre Daroquim e essa vizinhança toda, como também entre eles mesmos, entre os próprios vizinhos. Daroquim é uma nação que manda gente para ajudar as outras nações a negociarem. Afinal de contas, Daroquim representa esse ideal de um capitalismo funcional. As pessoas querem só fazer profit, querem dinheiro, e para isso eles não querem ir para cima dos outros em cima, não. Eles querem fazer de uma maneira honesta, trabalhando pra caramba. É aquele sonho americano de lavar prato e virar, né? Pois é. E em Daroquim é bem isso mesmo, só que com a diferença de que não só eles são um povo, no geral, honesto e trabalhador, eles também são um povo caridoso, que percebe que quando um colega deles está na lama, a gente ajuda o cara, tira ele lá para ele ter condições de poder trabalhar e criar o que quiser. E no caso de Daroquim, como tem sempre empreitadas acontecendo, não falta trabalho. Vocês podem ver, do ponto de vista filosófico, é um mundo mágico para o capitalismo. Parando de filosofia e economia, o que isso quer dizer para a aventura? Quer dizer que é uma região de uma certa estabilidade. Daroquim tem, porém, uma história muito nova, porque essa estabilidade toda veio só agora que eles aprenderam isso de fazer dinheiro e fazer uma utilidade para o mundo todo de maneira que todo mundo quer eles. Antes disso, Daroquim era uma região meio abandonada. Não tinha lá muita coisa, a grande floresta que um dia ia ser a floresta de Canalbaf ainda não existia, os elfos não tinham chegado lá, então ninguém queria aquela terra seca ali, com um lago difícil de navegar, tudo muito amplo, muito difícil de proteger. Então essa terra ficou meio assim, com poucos tribos de humanos e orcs por ali durante muito tempo. Até que chegaram os elfos, fizeram a sua reza e criaram a grande floresta de Canalbaf, que é completamente envolvida pelo outro território que hoje em dia é Daroquim. E os elfos perceberam que valia a pena ajudar esses humanos, pois se eles ajudassem os humanos serviam como uma proteção contra o resto tudo ali, seja os anões doidos ali, ou os orcs. E esses elfos foram contribuindo com os primeiros reis, né, de Daroquim, esses reinadozinhos, inclusive o primeiro Anselmo Daroquim, da onde veio o nome, criou o que eles queriam, que era um reinozinho que funcionava. Só que esse reinozinho com o tempo, daqui a pouco esqueceu desses elfos, porque os elfos viram, a paz está funcionando, então deixa pra lá, porque os elfos de Mistar, como vocês sabem, querem ficar na deles lá em Canalbaf. E com o tempo, alguns dos reis piores, de mais má índole, começaram a dar, né, a gente conhece isso, né? A culpa é dos outros, do estrangeiro. Começaram a dar a culpa nos elfos quando tinha problema, e aí nisso os elfos ficaram bravos, teve até uma guerra entre os elfos, só que os elfos viram isso mais como uma brincadeira, eles sabiam que os humanos não tinham a menor chance, e mesmo assim, com essa confusão toda, esses pequenos reinozinhos se desfizeram. Os orcs pegaram a chance deles, começaram a quebrar tudo, tomaram Daroquim pra eles, por uma boa parte, nem era um reino ainda. Os elfos, preocupadíssimos, viram que os humanos não conseguiam se organizar, descobriram quem era ali a humano que servia e apoiaram essa galera para formar uma nova força. Essa galera formou como se fosse um novo reinado e esse reino conseguiu expulsar os orcs de novo. E aí depois desse mais novo período de paz, daqui a pouco esses reis começaram também a ficar mais ou menos, não estão ali, mas eles aprenderam a lição de não brigar com os elfos, e apesar de que a paz estava lá, o papel dos reis não era mais assim uma coisa que fazia muita diferença. Começou a ficar
E com o tempo, quando rolou o próximo ataque dos orcs, esses reis já nem faziam muita diferença. O pessoal sabia que para se proteger eles tinham que botar o apoio deles para as forças locais. E essas forças locais, agora que Daroquim começou a prosperar, o pessoal começou a negociar com as várias terras, começou a fazer empreitadas. Eles viram, quem faz empreitada é quem sabe o que está fazendo, vamos apoiar essa galera. E daqui a pouco virou uma plutocracia. Dinheiro era igual poder, porque quem tem dinheiro conseguia contratar guarda, conseguia fazer estrada, conseguia deixar o castelo fortificado. E com isso as pessoas mesmo foram indo para aqueles que tinham mais, não só dinheiro, mas também essa vontade de melhorar as regiões, e transformaram eles em mini governadores dessas pequenas regiões. Com o tempo esse pessoal percebeu que era melhor também mandar gente para conversar com as regiões vizinhas para não ter problema, e nasceram os primeiros diplomatas de Daroquim. Daqui a pouco eles mesmos perceberam, a gente está fazendo muito coisa sem sinergia, é melhor a gente começar a se juntar na parte de pública que fosse mais eficiente. E aí nasceu a República de Daroquim. E essa república foi governada por muito tempo pelas várias grandes famílias de mercadores, de pessoas que têm sucesso. Porém, isso é importante, em Daroquim qualquer um pode pertencer a essas famílias. Só você começar a fazer dinheiro e acabou. Tanto que em Daroquim, de 5 em 5 anos, eles medem o valor per capita de cada um, quanto é que você vale. E quem vale 15 mil daros, que seria equivalente ao ouro para cima, tem direito a ter um voto. E quem não vale isso, bem, continue se esforçando aí, você da classe do cobre, como eles falam, cidadãos não votantes ainda, mas isso não quer dizer que nós não vamos estar lá protegendo você quando precisar, sabe? Esse é o lado, assim, que Daroquim representa a ordem bem, né? Eles têm uma ordem absoluta e eles acreditam nesse sistema onde você ir atrás de riquezas através do trabalho, realmente é a melhor forma. Nos últimos, mais ou menos, só 200 aninhos, essa república se fortificou mesmo, ela ficou formada, ele concretizou. E Daroquim começou então a entrar em contato com os seus outros colegas. Os elfos continuaram fechados, negociam com praticamente uma ou duas das famílias de Daroquim, de resto querem ficar na deles. Os anões, porém, negociam pesado, porque eles acham muito interessante os daroquinianos como uma forma de conseguir outros objetos que os anões nem querem fazer. A galera que viu o vídeo sabe disso. O anão detesta, por exemplo, a agricultura, então, apesar de que alguns deles fazem e ser considerado a última coisa que o anão quer, então eles compram muita comida de Daroquim. E o pessoal dos 5 xerifados pode precisar comprar arma, etc, etc. Todo mundo negocia com Daroquim. O livro é cheio de regras sobre negociações também. Bate bastante com os rivais deles, que é o pessoal do clã de Minrotad, só que lá o foco é mais na navegação. No caso de Daroquim, o foco é realmente as empreitadas, criar coisas, fazer caravanas, viajar com a sua caravana de uma região para outra. Daroquim ainda tem um sistema especial com o chamado pontos de experiência como mercador. Você, teu personagem, pode entrar para as guildas e tentar virar um mercador. E à medida que ele vai fazendo lucro, o lucro vira XP e dá habilidades especiais que funcionam semelhante à magia. São habilidades para melhorar a chance dele, né, fazer os seus negócios no futuro também. Inclusive coisas quase mágicas mesmo, como Charm Person, por exemplo, encantar pessoas. Outro foco gigante da campanha é você ser parte daqueles que tentam ser diplomatas de Daroquim. Então você vai entrar para as forças diplomáticas de Daroquim, aí tem um processo de seleção, tem até a universidade, a galera estuda lá, e aí poucos vão passando. E os heróis do jogo, se vocês forem daroquinianos, podem ser parte da galera que quer se tornar isso. De repente você nem é humano, você pode ser um elfo, saiu de Alfheim para, né, naquele período que os elfos viajam, como a gente viu no vídeo. Então agora em Daroquim, vão fazer parte dessa diplomacia aí por uns anos, depois sai. E os daroquinianos não tem nada contra isso. As forças diplomáticas de Daroquim são tão importantes que eles estão presentes em todas as nações dos reinos conhecidos. Todo lugar tem pelo menos um quartel das forças diplomáticas de Daroquim, com vários servos lá, que eles não são espiões, eles ficam realmente tendo boas relações com a região, mas eles querem saber o que está rolando aqui, que pode ser importante para Daroquim lá, para a gente avisar, ou quais são as oportunidades aqui que a gente pode trazer para Daroquim também, ou que eles precisam da gente. Então, com isso, eles já percebem, olha só, os Tiatianos estão querendo construir uns barcos novos para explorar as regiões ali de Davana, isso quer dizer que eles vão precisar disso. Vamos avisar lá para o pessoal da terrinha, para eles já irem produzindo para a gente mandar. Então Daroquim é meio que a China também, dos reinos conhecidos. Eles têm indústria pesada que produz muita coisa, nada assim com detalhe maravilhoso, que nem é o caso de Minrotad, mas produtos que o pessoal precisa e como eles produzem muito, é baratos também. Só porque eles são tão bons de diplomacia e negociação, não quer dizer que eles também não sejam bons guerreiros. O próprio livro começa com um conto de um anão do Lar de Pedra, que está voltando com sua caravana e fala que nisso veio para ele um cavaleiro com a típica vestimenta dos guerreiros de Daroquim, que são as armaduras, que na verdade são aqueles breastplate. Eu até fiz uns vídeos sobre a guarda da cavalaria inglesa, que a galera viu nos shorts. Sabe que essa vestimenta é a típica de Daroquim. São as placas de metal com as
um casacão grosso mesmo, que funciona quase como uma armadura de couro, tem uma armadura de couro por baixo, e grandes lanças enormes. E eles lutam assim, essas grandes lanças são a arma primária deles nos cavalos, e secundária eeles usam rapieiras. Os Darukinianos são excelentes espadachins. E tanto que a espada de Darukin, se você é treinado nela, você é um Darukiniano treinado, ela não só dá um bônus no ataque, você tem bônus no AC, né? A tua defesa é melhorada se você luta no estilo Darukiniano. Muito interessante isso. O anão comenta que ele ficou fascinado, que ele ouviu os gritos dos orcs atacando um pedaço da caravana mais à frente. Nem teve tempo de chegar lá, os Darukinianos já tinham derrotado os orcs, e ele ficou impressionado. Nossa, olha, pode ser que eles não usem uma armadura de placas como eu usaria, mas ninguém pode dizer que esse pessoal é mole, não. Uma parte interessante das terras de Darukin são justamente as famílias mercadoras, como elas se especializaram nos diferentes tipos de produções, ou como elas agem quando estão negociando. E como funcionam as leis de Darukin também, porque para além dessas famílias, o que elas fazem lá e tomam conta, quando a gente se aventura em Darukin, a gente descobre que Darukin tem uma forma de resolver, especialmente a região de borda, diferente. Na sua lei, as regiões mais selvagens, elas são governadas pelos chamados magistrados, que são praticamente como barões feudais. Lá na terra que eles têm que proteger, eles têm comando total. Eles dão a lei e a ordem lá. Então, a não ser que o povo comece a reclamar e falar para o conselho, que tem o conselho externo e o conselho interno em Darukin, e o chanceler, que é escolhido a cada ano, e quando ele é escolhido ele fica para a vida toda, a não ser que ele fique doente, que aconteceu uma vez só na história de Darukin. E aí, se o chanceler e o conselho ouvem que esses magistrados aí tá fazendo coisa mal, eles podem retirar ele e botar um outro magistrado. Mas a princípio os magistrados estão meio que fora das leis normais de Darukin, podem fazer o que quiser na região deles, desde que eles garantam que essa região vai ser protegida de ataque de monstros, especialmente orcs, que tem as terras quebradas nas legiões de Tar, ou de outras criaturas perigosas, como dragões lá de Glantra, etc. Às vezes surpreende até o próprio Darukiniano, porque vai lá um Darukiniano negociar e quando chega na região, subitamente tem uma taxa extra de sei lá o que é muito raro. Darukin nem taxa de importação e exportação tem entre as outras nações para eles, mas internamente pode ser que o magistrado faça isso. As terras de Darukin são vastas, eles têm um grande lago, que é esse lago aqui, que é a única saída deles também para o mar, onde eles negociam com o pessoal das 5 xerifadas, de Mirotad, e eles também têm grandes campos, que são tudo arados, especialmente no parte central de lá, é totalmente comandada por fazenda e gente, e pequena indústria nos rios, usando a força da água, né? A água é muito forte aqui, tem um risco de afogamento grande no rio de Darukin. Então é um lugar cheio de produção correndo o tempo inteiro. Uma exceção para essa produção toda é uma ilha que fica lá no meio do lago, que só de ver essa ilha, se você vê lá no horizonte por azar, e aliás por azar mesmo, porque é considerado o maior azar, essa ilha aí era a casa de um clã, o clã Iteldal, né? Na verdade, clã é a palavra errada, uma das famílias nobres, e um dia do nada, esse castelo começou a se morfar ali, galera. O pessoal só ouvia a quilômetros de distância os gritos das famílias lá. Daqui a pouco, a gritaiada parou, o castelo só tava as ruínas e ninguém que pisa o pé nessa ilha sequer consegue voltar. Então ninguém sabe o que aconteceu lá. Agora são só essas ruínas amaldiçoadas. A galera que quiser um spoiler, continua vendo, se não quiser, pula o pedaço aqui do vídeo. Lá nessa ilha, esse pessoal tentou fazer um ritual que deu totalmente errado e agora, né, tem uma criança presa lá, né, com as forças do mal, da entropia, poderosíssima e que é como se fosse, assim, o grande vilão da campanha focada em Darukin, se você quiser botar essa parte heróica na coisa, que é um vacilo que esse pessoal fez na ganância deles. As outras regiões de Darukin, elas em si são mais pacificadas, e Darukin é um lugar muito feliz, o povo de Darukin funciona, o jeito de trabalhar. Eles são realmente honestos, você não vai ter gente roubando a galera, ou fazendo trapaça, porque quem faz isso é rapidamente multado, o pessoal não quer fazer negociação com esse ferro. Então a maioria das pessoas vê que não vale a pena isso, e por isso que Darukin tem essa alegria toda. Então os desafios deles são mais fora. Então quando você joga de Darukiniano, é muito curioso, porque você, por um lado, está nas maquinações e negociações de Darukin, mas rapidamente você é mandado via diplomacia para fora, ou, se for para combate, tu vai lá nas terras quebradiças tentar destruir algumas das fortalezas orcs que ainda existem, organizar uma galera para fazer isso, ou você vai lá proteger, por exemplo, Kurungla de um sítio das legiões de Tar. Para fechar as aventuras em Darukin, essas regiões das bordas dos magistrados, algumas delas são tão fora dos grandes caminhos que Darukin usa para fazer suas caravanas. Inclusive, aliás, isso é mais um motivo de aventura. Darukin financia, porque Darukin tem tanto dinheiro, tão rica, é uma nação das mais ricas dos reinos que existem. Ela financia a construção de estradas, caravanas, nos outros reinos até.
como apoio, assim, contribuição. E além dessas aventuras fazendo parte dessas missões, você pode ser da galera que vai lá nas regiões que não tem nada ainda, que não estão conseguindo, e tenta marcar sua bandeira como magistrado ou como um trabalhador do magistrado, para criar a possibilidade de ter algo lá. Um dos exemplos desse é a borda entre a floresta de Canobath e o pessoal dos anões, porque tem lá um vale ali que ele é tão dominado por orc que o pessoal ainda não conseguiu transformar em terra para humano mesmo. Então é aquele ponto que você já tá vendo. Quando você vê o personagem chegar no level 9, 10, que é a carreira de companion que fala, né? Que é a carreira quando você é uma rainha, rei, aí é para lá que você vai. No caso, você não vai ser rainha, você vai ser um magistrado, mas é onde você vai ter o seu domínio. Os domínios são um tema que eu já trabalhei em outro vídeo, que a galera pode ver aqui, e era parte da carreira de herói aqui em Mystara. E no caso de Daroquim, é uma parte pensada dentro do cenário também. Um cenário que tem uma completa outra forma de ver essas carreiras, baseado nos poderes dos heróis, é o dos Edengar Canatos. Os Canatos de Edengar, né, porque é o Khan lá que tem, como Gengis Khan, vocês já estão vendo, vem dos mongóis, é a cultura mongol em Mystara, que é o tema do nosso próximo vídeo.